Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam ótimos. Como sempre, Rodolfo aqui no seu atendimento, você já me conhece. Cláudio, da nossa diretoria aqui na e-gestão. Hoje nós vamos falar de um tema que é bastante sensível. Vocês sabem, vocês estão se preparando para isso? Será? Não sei. Mas uma coisa eu tenho certeza: vocês estão sendo bombardeados de informações disso o tempo inteiro, seus contadores, os conteúdos que vocês seguem. Vocês já estão sendo notificados a respeito disso e hoje nós vamos conversar um pouco sobre isso. Aqui, você já me conhece, Rodolfo do seu atendimento, Cláudio da nossa diretoria, e hoje a gente vai falar sobre reforma tributária. Cláudio, na prática, o que vai mudar em relação aos impostos? Então, Rodolfo, na prática vai mudar tudo, né? Hoje a gente, como todo mundo sabe, a gente vive num manicômio fiscal, Literalmente. que a gente tem aí inúmeras regras, a gente tem inúmeros impostos. Se a gente falar dos principais aí, PIS, COFINS, ICMS, ISS, IPI e substituição tributária de FAO, a gente já está falando aí de uma enormidade de variações que a gente pode ter para cada estado. Se a gente pegar hoje uma situação onde você tem aí 27 UFs e 3 modelos de tributação para venda ao consumo, revenda ou industrialização, você no mínimo tem 81 regras para apenas um NCM. E aí isso vai exponenciando à medida que você tem aí as múltiplas operações fiscais, né? Dependendo aí se você está vendendo, bonificando, doando, remetendo para industrialização ou recebendo para industrialização, por exemplo. Então, a reforma tributária, qual que é o grande tchan, né? O que se busca? Reduzir, acabar, né, com esse manicômio fiscal tributário para facilitar o ambiente empreendedor, o ambiente de negócios no país. E isso não vai ser nem um pouco fácil, né? Porque a gente sair aí de todas as regras, todas as amarrações que a gente tem hoje e partir para impostos, na verdade um imposto único, mas que já vai ser dividido aí em 3 ou 4 segmentos, vai ser um grande avanço, mas vai dar muito trabalho. Realmente, bastante trabalho. E falando em trabalho, alguns termos começam a surgir, né, decorrente dessa reforma. E um deles é o famoso split payment. Sim. O que é isso? O split payment, o governo ele está instituindo a divisão do imposto no momento do consumo. Então não se sabe ainda, né? Não existe isso, não está regulamentado ainda. Mas a gente tem como aí premissa que quando você fizer uma compra de R$ 100 e você tem aí R$ 80 de produto mais 20 de imposto, automaticamente vai ser separado os R$ 20 dos R$ 100 e esse dinheiro vai direto para o cofre do governo. E o empresário, a loja, a indústria, o empreendedor, ele vai receber só os R$ 80 que lhe cabem. Então esse vai ser um dos grandes desafios, a implementação disso, mas por enquanto a gente não tem ainda grandes novidades, porque depende tudo de regulamentação hoje, né? É regulamentação que a gente ainda não tem, né? Exatamente. Então, É. a gente tem a regulamentação já do valor máximo do IVA. Então, a gente não pode confundir o IVA que a gente fala hoje da substituição tributária, né? O IVA e MVA para substituição tributária. O IVA, o conceito é que a gente tem o valor do produto e quanto que a gente vai colocar de imposto em cima desse valor desse produto, tal qual você tem em outros países semelhante aos Estados Unidos. Então, se a gente vai comprar hoje um produto de R$ 100, a gente já tem o cálculo dos impostos por dentro, por exemplo, ICMS, PIS e COFINS, que já estão embutidos nos R$ 100. A grande diferença é que se você for comprar um produto depois da reforma tributária e você estiver comprando um produto de R$ 100,
vai estar, ou um serviço, vai estar descrito quanto é do serviço, R$ 100, e quanto a mais, por exemplo, a alíquota máxima, né, que já foi definida, na faixa de 26, 27%. Então você vai pagar 127, R$ 126, mas sabendo que 100 é de produto e os outros 26, 27 são de impostos. Maravilha. E quais são os prazos, né, que a gente pode esperar para essa adequação? Isso está sendo muito debatido e existe até uma certa confusão, né? Então, às vezes o pessoal menos preparado começa a ficar meio desesperado. Mas o que a gente tem de reforma tributária que é consistente, né? Primeiro, a partir de novembro, inicia-se a possibilidade de você já mandar as notas em produção, em ambiente para valer, com as informações de teste do IBS e do CBS, que eu já vou explicar o que são esses termos. A partir de 1º de janeiro, sim, aí a gente é obrigado a enviar em todas as notas fiscais de produção, seja de produtos ou de serviços, as informações a respeito desses impostos da reforma tributária. Mas ainda não haverá cobrança em 2026 em cima desses impostos. E o grande problema é que a gente vai ter que navegar durante 2026 até 2033, que é a previsão de finalização da implantação da reforma tributária. A gente vai ter que navegar com o modelo antigo e o modelo novo. Então, se a gente pegar, por exemplo, a partir de janeiro de 2026, começa-se a passar as informações com 0,9% de CBS e 0,1% de IBS nas notas, em caráter de teste, em caráter de apuração, em caráter de adequação dos sistemas e do governo, para a partir de 2027 começar para valer a utilização do CBS. Então, o que são essas abreviações, né? O CBS, ele é o imposto que vai unificar o PIS e o COFINS. Então, ao invés de você ter a alíquota de PIS e COFINS, você vai ter um imposto único que vai ser o CBS, vamos dizer aí para os impostos federais, os tributos federais. Além dele, você vai ter o IBS, que vai começar a ser implementado em 2028, que ele começa a substituir o ICMS e o ISS, de âmbito estadual e municipal. Então, o que a gente precisa se preocupar, né? De bate-pronto. A partir desse ano, a gente começar a adaptar a nossa lógica, a nosso trabalho, a emissão de documentos fiscais em testes para a reforma tributária. A partir do ano que vem, o teste, né, entre aspas, para valer, que aí você é obrigado a mandar em todas as suas notas fiscais essas informações. E a partir de 2027 que começa, de fato, a implementação da reforma, com o CBS entrando e a gente começando a ter a eliminação do PIS e COFINS. E isso vai ser bem gradual também, né? Sim, bem gradual. A gente começa com o CBS, como eu falei, em 2027. Depois, em 2028, com o ICMS e o ISS, no IBS, que ele vai sendo desidratado o ICMS e o ISS no modelo que a gente tem hoje e aumentando a alíquota no IBS, até que em 2033 a gente esteja com todo o imposto sendo cobrado somente no IBS e no CBS. O que a gente tem adicional a isso, né? A gente vai ter o imposto seletivo, que ele vai ser aplicado em determinados produtos que oneram a saúde ou o meio ambiente, por exemplo, automóveis, por exemplo, bebidas alcoólicas, refrigerantes. Então, determinados produtos, também além do IBS e do CBS, terão a alíquota também do IS, o imposto seletivo, sendo aplicado.
E alguns produtos, como os produtos da cesta básica, eles vão ter a alíquota zerada para a gente poder desonerar a classe média, classe baixa, na cesta básica. Legal. E essa pergunta que eu vou fazer agora, com certeza você está se fazendo aí. O que impacta nas empresas? Então, o grande impacto nas empresas é que vai virar de cabeça para baixo tudo aquilo que a gente já conhece, apesar de ser tortuoso. Então, um dos primeiros pontos, a gente vai ter uma simplificação aos poucos, né? A gente só vai conseguir essa simplificação daqui anos. Mas, a gente começando a desmontar isso, a gente tem um outro problema que é bem impactante no cotidiano das empresas. O primeiro deles, né, um dos pontos, o primeiro deles é que todo produto e serviço começa a dar crédito para as empresas. Não somente quando você está falando de produtos hoje a respeito do, por exemplo, ICMS. Então, ao contrário de que dependendo do regime fiscal, do regime de apuração fiscal, você pode ter ou não benefício, né, de crédito quando você adquire mercadoria, adquire serviço, hoje você não tem, você vai começar a ter crédito de CBS e IBS independente do seu regime tributário. Então, tanto no lucro presumido quanto no lucro real, a gente vai ter aí o crédito de impostos na aquisição de materiais e serviços que nós não temos hoje. Esse é o primeiro avanço. Ah, Cláudio, mas e o Simples? O Simples ele vai continuar do jeito que ele está hoje, mas você vai ter o Simples regulamentado ou regulado, que também vai poder ceder crédito quando você adquire do Simples ou você receber crédito quando você adquire de uma empresa do Simples. Então, essa lógica acaba com situações onde, da cumulatividade dos impostos. Por exemplo, hoje, quando a indústria vende para o distribuidor vende para o varejo vende para o consumidor final, você tem apuração de PIS e COFINS em toda a cadeia. Independente se é lucro presumido real ou simples. No simples, essa alíquota também está lá dentro da alíquota única que você paga do simples. Com o IBS, o CBS, a reforma tributária, sempre vai ter aquela continha de crédito e débito. Então, indústria, quando eu compro matéria-prima, eu me credito. Quando eu vendo meu produto com valor agregado do meu produto final, eu me debito de impostos. Quando o distribuidor ele compra, ele também vai ter a continha de crédito e débito até chegar no consumidor final. Então você vai acabar com a cumulatividade do impostos em todas as cadeias. Esse é o grande tchan da reforma tributária. Outro ponto que é importante, que isso vai ter muito impacto. Itens que você hoje não se acredita, vão se creditar. Por exemplo, prestação de serviço. Então, todo mundo que te presta um serviço, uma empresa de TI, de software, um advogado, por exemplo, um aluguel, vai te creditar imposto também, CBS e IBS, para você poder se fazer a compensação quando você está prestando o seu serviço ou agregando, fazendo o seu produto. Então, esses são os grandes, maiores impactos que a gente vê aí com a reforma tributária. Isso é uma briga para ter crédito, né? Todo mundo vai querer buscar crédito porque você tendo, né? E aí o mercado vai se autorregulamentar, né? Essa que eu acho que é a expectativa, na minha opinião, do governo. Todo mundo vai querer buscar crédito, porque isso vai influenciar diretamente no resultado das empresas e diretamente no balanço. Porque aquelas despesas operacionais, por exemplo, quando eu compro serviços de consultoria, software, jurídico, contábil, hoje eles são despesas e eles não me geram nenhum tipo de crédito. Todos eles vão mudar
no nosso DRE, porque eles vão começar a ceder créditos para a gente. Tal qual se eu compro uma matéria-prima para produção. Então, qual que é o grande impacto, né? A gente vai começar a entender, para eu poder reduzir a minha apuração, de onde e quais são os fornecedores que vão me ceder crédito ou não. E fatalmente isso vai cair numa readequação dos contratos, onde as empresas vão procurar fornecedores e ajustes contratuais para que possam ter benefício desses créditos. Legal. E qual que é o impacto financeiro que as empresas vão esperar disso aí? Um grande impacto que pouca gente está olhando, né, pelo que a gente vem percebendo, está todo mundo muito preocupado com a alíquota, né, final. Eu E acho também que com o detalhe técnico também, né? exatamente. Então, assim, o pessoal tá, pô, eu não vou conseguir faturar. Não, a gente tem até 1º de janeiro do ano que vem para começar é, a valer, né? Mas tem que se preocupar desde então. Mas está todo mundo muito preocupado com o impacto técnico e com o impacto da alíquota. A gente tem que olhar, né? As empresas precisam olhar não só para isso, mas também por essa questão de créditos que você mencionou. E você falou um pouquinho lá atrás do split payment. A gente tem um caso que é o pagamento do imposto contra caixa e não contra competência. Então, o que isso quer dizer? Hoje, a gente fatura e compra dentro do mês X, por exemplo, de setembro, e a gente chega no final do mês, continha de débito e crédito, a gente sabe, por exemplo, se a gente vendeu mais do que a gente comprou, a gente paga o ICMS devido. Com a reforma tributária, isso muda um pouco de figura. Por quê? A gente só vai se creditar do imposto se a gente de fato receber ou pagar a mercadoria ou o serviço. Então, se eu adquirir um serviço jurídico, só quando eu fizer a liquidação financeira e se for dentro desse mês é que eu vou ter crédito esse mês. Então, imagina uma situação onde você tem um plano comercial, uma condição comercial elástica, em 8 vezes. Você vai emitir notas, vai fazer o faturamento, e se eu fizer o faturamento de todo o produto agora, eu só vou ter o crédito ou o débito à medida que o meu fornecedor, que o meu cliente liquidar e me pagar e que eu liquidar a minha dívida, a contas a pagar com o meu fornecedor. Esse é um grande ponto que quase ninguém está olhando. Por quê? Ele vai mexer no cotidiano das empresas. Porque você vai deixar de se preocupar com o imposto só no mês seguinte do que você vendeu agora, para você, além de se preocupar com o recebimento financeiro do serviço, da mercadoria vendida, também para você olhar se você vai ter o crédito ou não e se quanto mais você tiver inadimplência, além de não receber o financeiro, isso também pode ter um impacto direto no teu imposto. Então, todo esse planejamento, ao meu ver, né, pelo que a gente tem visto, tem ficado um pouco ainda periférico. Tá todo mundo muito assustado com a questão de, hoje eu pago 16, 18% de imposto, 20% de imposto vai para 27%. Mas o grande problema, no meu ver, não é somente a alíquota em si, mas toda essa dinâmica cotidiana que a gente tem aí esses anos pela frente para a gente poder se adequar, entendeu? Entendi. Você falou da inadimplência e eu li alguma coisa sobre os juros. Sim. Os juros também vão entrar na dança. O que vai acontecer é que vai ser implementado uma questão de nota de débito e crédito. Como todo o crédito de imposto ele está atrelado, né, ao financeiro, à liquidação financeira, então aquele casamento do fiscal e financeiro realmente agora vai acontecer.
Se eu vender para o Rodolfo algum material que de R$ 1.000 e eu tiver inadimplência do Rodolfo e for cobrar multa e juros do Rodolfo, fazendo uma conta de padeiro aqui, se eu colocar 5% em cima e for para 1.050 o que o Rodolfo me pagar, eu vou ter que emitir uma nota de débito sobre os R$ 50, que são juros e multa, porque isso está entrando no meu caixa. E a gente vai começar a pagar imposto sobre multa e juros também. Então, dito isso, a gente tem um grande problema comercial no cotidiano. Por quê? Além de eu trabalhar com entes, com atores, com parceiros comerciais, que a gente tem uma regularidade financeira, além disso, se não tiver me impactar financeiramente, isso também vai me impactar nos tributos, diretamente. Esse é um ponto da reforma tributária que ainda está sendo pouco visto no cotidiano. Mas isso vai acontecer lá para frente, a gente precisa ainda de regulamentação. Sim, mas são itens que vão mexer com todo o planejamento de qualquer empresa. Desde agora. Então, qual é a sugestão? Né? Que as empresas já comecem a entender, se adequar aos processos, começar a pensar nisso, fazer uma projeção. Qual é o meu resultado atual? E olhando não só, né? Eu tenho visto bastante vídeos, bastante artigos, muitos artigos, falando sobre os créditos, os débitos, quanto isso vai impactar no meu resultado na última linha, pensando nos créditos ou não que eu tenho hoje, ou não vou ter, por exemplo. Se você olhar para uma indústria, ela vai ter muito mais crédito do que ela tem hoje. Mas uma empresa de serviço, ela depende de mão de obra e não vai ter tanto crédito. São impactos assim que são bem evidentes. Mas além desses impactos, você tem um impacto financeiro / fiscal que pouca gente, pelo que eu estou olhando, está tocando nesse assunto, né? Então, isso vai alterar completamente a dinâmica de todas as empresas aí nesses próximos anos até 2033. E aí, pegando esse gancho, né, de que o pessoal ainda não está se atentando para temas que são importantes, né, se tratando da reforma, o que a gente pode considerar assim como uma preparação para esse cenário que a gente vai enfrentar? Eu acho que são fases, né? A primeira fase é uma fase mais técnica, onde a gente vai pensar em se adequar aí, né? Tá aqui em novembro para ser teste em produção e janeiro de 2026 para você ter aí a utilização de fato em produção. A questão da adequação técnica é o primeiro passo. Então vamos por partes. E aí em seguida começar a analisar qual o planejamento que a gente vai ter em cima dos fornecedores. Aí a gente já volta para a revisão de cadastro de fornecedores. E a gente começar a montar processos para a gente poder fazer a preparação, recebimento dessas informações e alocar corretamente cada informação, se tem crédito ou não do imposto, e principalmente, né, para quem é de matemática financeira, né, o dinheiro no tempo. Então, além de você se preocupar hoje com o dinheiro no tempo, você vai ter que se preocupar também com crédito de impostos na adimplência ou inadimplência ao longo do tempo. Porque isso vai trazer impactos diretos para o cotidiano operacional e financeiro da empresa e para o caixa da empresa. Então, sendo curto e grosso, né, bem objetivo. Primeiro, adequação necessária técnica que já está aí para a gente continuar emitindo nossos documentos fiscais. E durante esse prazo de 1 ano que a gente vai ter agora, do final de 2025 até o próximo ano, final de 2026, a adequação e o planejamento para você entender, de fato, quais são os processos que você tem que mudar na sua empresa, o quanto você precisa
apurar, melhorar, otimizar o teu dia a dia operacional. E quando eu estou falando operacional, não só operacional financeiro, mas operacional da empresa como um todo, para você melhorar a sua margem, melhorar a sua rentabilidade, ter um colchão e se preparar. E, se possível, começar a projetar os seus resultados comparando o que você tem hoje com o que você pode ter aqui no futuro. Muitas empresas, na minha opinião, vão ter que repassar esse custo. E só que quase ninguém está preparado, está pensando aí de fato o que, que eu vou ter de impacto. Então, sendo bem objetivo, são essas fases. Maravilha. Bom, Cláudio, obrigado pelo esclarecimento até aqui. É claro que esse tema ainda é muito extenso, provavelmente a gente ainda vai fazer outras rodadas para poder acompanhar, né, todo esse processo, toda essa empreitada. E tem muita regulamentação para vir E aí. tem muita regulamentação também para vir. Então tem muita coisa para a gente se preparar, para a gente poder conversar. Exato. E bom, foi ótimo estar aqui com vocês. Lembrando que a gente ainda vai lançar muito conteúdo, tem muito material ainda para a gente poder lançar. A gente também vai falar de custo, a gente vai falar sobre gerenciamento de vendas, a gente vai falar, enfim, tem muita coisa que a gente vai poder tratar aqui com vocês, né? Mas esse tema é muito importante, então nós estamos trazendo em primeira mão aqui, né, para que vocês já tenham essa preparação, coisas que talvez não estejam evidentes que precisa pensar, se concentrar, mas a gente ainda vai falar bastante sobre isso, tá bom? Isso aí. Obrigado, pessoal, Obrigado. e até o próximo. Até logo.